Como lidar com casos resistentes à mudança quando as estratégias clínicas não parecem produzir efeito? Seja bem-vindo de volta a esse nosso quadro de perguntas e respostas dentro da terapia de aceitação e compromisso. Eu sou Thiago Ferreira e ao longo desses últimos 20 anos tenho estudado sobre clínica, psicoterapia, terapia de aceitação e compromisso, flexibilidade psicológica. Primeiro, quando um terapeuta me diz assim, Thiago, esse paciente é resistente à mudança, eu já sei alguma coisa sobre o que está acontecendo com esse terapeuta, porque o nosso pensamento de que esse paciente é resistente à mudança, de alguma forma já impacta a nossa própria vida enquanto terapeutas. Sabe aquele processo de fusão cognitiva que na terapia de aceitação e compromisso você começa a ver o mundo através desse pensamento. Ao invés de ter a capacidade de observar que sua mente está produzindo esses pensamentos, isso seria desfusão cognitiva, você começa a ver o que está ao seu redor através desses pensamentos. Por isso que a gente chama de fusão cognitiva, porque a ideia é que o sujeito e o pensamento estão colados, e aí tudo que ele vê é através desse filtro dos pensamentos. Então, um terapeuta que está com esse pensamento de que o paciente ele está resistente à mudança, em uma certa medida, ele precisa primeiro ter um pouco de flexibilidade psicológica para notar o peso que esse pensamento tem na maneira que ele está se relacionando com esse paciente. Uma vez que a gente pensa sobre isso, e eu acho que essa é uma condição necessária, agora a gente pode parar para pensar qual é o critério mesmo para que a gente fale dentro de uma terapia de aceitação e compromisso que o sujeito está caminhando ou está avançando no processo. Talvez um dos grandes critérios da ACT seja o que é chamado na literatura em inglês de workability, que traduzindo fica como aquilo que funciona. Isso é importante, porque a ideia da ACT não é que você utilize uma técnica, uma metáfora e coisa parecida, e que o paciente responda igual como o paciente do livro está respondendo. Mas pelo contrário o que é que esse sujeito faz na sua vida e que dá certo no sentido de produzir mais flexibilidade psicológica ou que atrapalha ele viver uma vida baseada em flexibilidade psicológica. Essa é a pergunta base. Então dizer que é resistente à mudança é primeiro tentar ajudar esse paciente a ver o que é que está dando certo na vida dele. Porque quando o terapeuta está em fusão cognitiva de novo, com esse pensamento de paciente ele é resistente à mudança, às vezes a gente não consegue ver quais os avanços que dizem respeito à maneira como o paciente vive e não à maneira que o terapeuta quer que ele viva. Porque tem uma diferença enorme entre sua expectativa enquanto terapeuta e a vida dessa pessoa que te procura. Então, primeiro, qual é a técnica certa? A técnica certa é aquela que o paciente olha para a sua própria vida e diz, eu fiz isso, tá dando certo. Eu não fiz isso e eu posso começar a fazer agora. Então vamos pensar em termos de workability, ou aquilo que funciona. 2. A segunda coisa é resistência à mudança para o quê? Porque se você não tem clareza de qual é o objetivo clínico, como é que você pode dizer que há uma resistência à mudança? Se tem uma regra na vida é que a gente está mudando o tempo todo. Provavelmente o terapeuta que está pensando nisso, ele está pensando assim, não está mudando para a direção que eu acho que deveria. E aí vale a pena a gente revisitar um pouco quais são os objetivos clínicos com esse paciente. Ah, mas o paciente chegou dizendo que o que ele queria da vida dele era começar a estudar mais para conseguir ter uma carreira melhor. Ok, mas e desde quando que a forma do paciente falar isso, assim, eu quero estudar mais, implica necessariamente que essa é a mudança que de fato ele espera ter na vida dele? Nós já aprendemos enquanto terapeutas há muito tempo que a fala do paciente ela é funcional. Ou seja, que quando ela conversa com a gente no consultório, quando o paciente conversa com a gente no consultório, frequentemente a gente precisa descolar um pouco do conteúdo do que ele está falando para ver essa pessoa agindo. Às vezes, o paciente nos procura dizendo assim, eu quero mudar nessa área, e isso é uma questão de desejabilidade social. Então cabe a você começar a ter uma melhor formulação de caso, talvez, antes de pensar que é efetivamente uma resistência à mudança que deveria acontecer na clínica. Deixa eu sistematizar esse negócio para você. Primeiro, comece a ver qual a fusão cognitiva que você pode estar imerso, no sentido de que esse pensamento que o paciente tem uma resistência à mudança pode estar controlando o seu repertório. 2, comece a ajudar esse paciente a olhar para a sua própria experiência. Não é faça porque eu disse para você fazer. Olhe para a sua experiência e veja o que é que você faz que te aproxima desse modo que você quer viver e veja o que você faz que te afasta. As técnicas, então, são assim, mais distantes de peguei do livro aquela metáfora, deixa eu utilizar essa metáfora e vamos olhar para a sua experiência? Vamos ver a partir da sua própria experiência o que é que você tem feito que tem te ajudado ou te atrapalhado? Com isso, o paciente em geral se sente validado, se sente ouvido e não sente que tem só uma pessoa ali querendo dizer para ele como que ele deve viver a vida dele. E a terceira coisa aqui é
comece a olhar o que seria mudança mesmo. Porque às vezes o pedido do paciente é alguma coisa para ser entendido funcionalmente e não necessariamente para que você se colhe no conteúdo e ache que a terapia deve caminhar para aquela direção anunciada. Às vezes o seu paciente que disse que queria estudar mais, ele acaba percebendo que o envolvimento dele, que o olho dele brilha quando ele está fazendo uma outra coisa. E cabe a você, enquanto terapeuta, respeitar quais são os valores desse paciente. Eu vou falar mais sobre valores em outra ocasião, mas tenha uma atenção a isso. Nem sempre o que o paciente diz na primeira sessão, que é o que ele quer mudar, é a real mudança que a terapia deve proporcionar. Cabe a gente fazer uma boa formulação de caso nisso, né? A gente continua conversando sobre.